Bem-vindos a mais um vídeo da Time for Argentina. O tema de hoje, livros que todos os estudantes de medicina devem ler. Antes de mais nada, é bom lembrar que livros são fundamentais para o nosso desenvolvimento, independentemente da temática abordada. Afinal, eles estimulam o nosso raciocínio, melhoram o nosso vocabulário, desenvolvem nosso pensamento crítico e estimulam a nossa capacidade de concentração, mudam nossas perspectivas, entre outros. No caso específico da medicina, vocês já devem saber que é uma carreira na qual se lê muito. E não estamos falando apenas de livros acadêmicos específicos da área. Um bom médico precisa estar sempre atento a diversos temas, se inspirando, se atualizando, se reciclando, ou seja, ampliando a sua visão do mundo. Afinal, todo médico também é um pesquisador incansável. Então, pensando em abrir os seus horizontes, a gente preparou aqui alguns livros que serão muito úteis e interessantes não só para a sua formação em medicina, mas também para o seu crescimento pessoal. Vamos lá? Primeiro, Por um Fio. Autor, Dr. Drauzio Varella. Nesse livro, o Dr. Drauzio Varella faz um relato profundo das suas experiências ao longo dos seus 30 anos de atuação na medicina oncológica. É sem dúvida uma leitura emocionante que aborda temas como relacionamento com os pacientes e seus familiares. A dor e a angústia originadas pela iminência da morte são histórias reais, surpreendentes, que você vê uma lição de vida construtiva. Além disso, o livro também traz um panorama da história e evolução da oncologia. Livro 2, O Imperador de Todos os Males. Autor, Siddhartha. É um nome meio árabe, vou pôr aqui. Esse é um livro longo e cheio de conteúdo que traz uma biografia do câncer. Nele acompanhamos todo o processo de idas e vindas das pesquisas relacionadas a essa enfermidade, assim como histórias de derrotas e vitórias no que se refere ao tratamento. O autor também traz à tona a importância da prevenção da doença e a dedicação incansável dos médicos que convivem com os dramas de seus pacientes. Apesar disso, o autor ganhou um prêmio Pulitzer pela obra, que tem uma linguagem bem acessível e fluida. Livro 3, Sobre Pressão. A rotina de guerra de um médico brasileiro. Autor, Márcio Maranhão. Muitos de vocês já devem ter assistido a série inspirada nesse livro, e se não assistiram, faça isso assim que puderem. A obra impressa é ainda mais completa e traz a história real de um jovem médico que trabalha na linha de frente de hospitais do estado do Rio de Janeiro, tendo que lidar com plantões desgastantes, falta de segurança e de um salário digno, mas mesmo assim ele não pensa em abandonar a luta. Resumindo, mostra a dura rotina enfrentada por muitos médicos no Brasil. É um livro de uma leitura rápida, porém indispensável para fazer você refletir sobre as condições do sistema público de saúde do nosso país. Quarto livro, Médico de Homens e de Almas. A História de São Lucas, autora Taylor Calder. Para quem curte dados históricos, esse livro é excelente. Ele traz uma vasta pesquisa-obra, a história da vida de São Lucas, considerado o protetor dos médicos, tendo sido um dos evangelistas da Bíblia que dedicou sua jornada a cuidar dos enfermos. Reforça o papel humano do médico, que também tem seus sentimentos, medos e dificuldades. É um livro longo, porém a narrativa é emocionante, vai te prender do início ao fim. Quinto, A Arte Perdida de Curar. Autor Dr. Bernard Low. Essa obra aborda o atendimento clínico e o contato com os pacientes, trazendo reflexões profundas. O livro nos lembra que tem a parte médico-paciente está se tornando cada vez mais perdida, sendo cada vez mais substituída por recursos tecnológicos avançados. Esse é um daqueles textos que trazem valiosos ensinos para os profissionais que desejem exercer uma medicina mais centrada no ser humano. Livro 6º, The Great Influence. Gente, vão perdoando em inglês. Autor John. Vamos pôr todos aqui. Esse livro é totalmente focado na gripe espanhola, uma das piores epidemias da humanidade, ocorrida em 1918 e 1920, durante a Primeira Guerra Mundial. Ela matou cerca de 50 milhões de pessoas no mundo. Com base na realidade que vivenciamos recentemente com a pandemia da Covid-19, a obra traz ótimos ensinos sobre a importância dos termos políticas públicas de saúde efetivas curto, médio e longo prazo. Se você gosta de história, essa leitura será um ótimo passatempo para suas horas vagas. 7º livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Autor Stephen Covey. Esse é, sem dúvida, um dos livros mais impactantes do século XX. Por isso, tem cativado leitores há quase 3 décadas. Apesar do título, não se trata mais de um manual de coach que promete mundos e fundos. Nada disso. A obra propõe um desenvolvimento do nosso desempenho pessoal através da inclusão de hábitos
produtivos em nossa rotina. Ou seja, é excelente para aprimorar habilidades, não só as nossas habilidades profissionais, mas também nos motiva a alcançarmos o sucesso de maneira integral, em todos os aspectos da vida. Nesse livro você vai encontrar muita sabedoria e o mais importante, tudo é transmitido de maneira didática. Tenho certeza de que você vai curtir. 8º, Em Busca da Humanização, autor Drauzio Viegas. Esse é um livro que destaca a importância do atendimento humanizado, mesmo distante dos avanços científicos e tecnológicos que vivenciamos altamente. O autor demonstra de que forma a sensibilidade é decisiva para que o sentido das seleções não se perca durante a prática médica. É uma obra incrível direcionada não só aos profissionais da saúde, mas para aqueles também que acreditam fortemente no poder da humanização. 9º, A Fabulosa História do Hospital, da Idade Média aos Dias de Hoje, autor Jean-Noël Fabiani. Leitura super gostosa, leve e cheia de conteúdos interessantes, principalmente para quem quer começar a ler livros sobre essa temática. O autor, um renomado cirurgião francês, traz capítulos curtíssimos sobre a evolução dos hospitais e da medicina, desde a antiguidade até os dias de hoje, com pitadas de humor e com muita curiosidade interessante, como a descoberta da penicilina, surgimento da vacina, criação do Viagra e muito mais. A história é toda focada no sistema de saúde francês, mas vale muito a pena para aumentar seus conhecimentos gerais sobre a profissão. 10º livro, Medicina dos Horrores, a autora Lindsay. Se você está pensando em se tornar cirurgião, esse livro é para você. Com uma pesquisa super detalhada, a autora mostra como a medicina evoluiu e como as coisas mudaram do século XIX para cá. Pela falta de conhecimentos, antigamente os procedimentos médicos, sobretudo as práticas cirúrgicas, eram feitas de maneira dolorosa e primitiva. Mas, graças aos progressos científicos, esse cenário foi mudando e facilitando a vida dos médicos e dos pacientes. O texto é centrado na história de um médico inglês visionário que fez sua parte dessa mudança revolucionária e alterou para sempre os rumos da medicina. Ufa! Olha só quanta dica boa! Dá para abastecer sua biblioteca com livros incríveis até o fim do ano, né? E se você ainda não desenvolveu o gosto pela leitura, não se preocupe. Eu tenho certeza de que essas obras vão abrir a sua mente e te transformar num leitor mais ativo. Se você curtiu esse vídeo, se ele fez sentido para você, não esquece de deixar o seu like, compartilhar e se você já leu algum desses livros ou se tiver algum outro legal para indicar, comenta aqui embaixo. Afinal de contas, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!